Olá, me chamo Laerte Ramos e, como curador, apresento a exposição Jaraguá 1135M. Aqui, os artistas Ana Takenaka, Gabriela Saqueto, Mariana Serri, Alexandre Ignacio Alves, Ulisses Boscolo e Rafael Giannini participam da mostra que traz gravuras, pinturas, encáusticas e aquarelas. Uma exposição que traz 6 artistas que refletiram a icônica silhueta do ponto mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá. Eu sou Ana Takenaka e sou formada em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Na minha prática artística, eu pesquiso o desenho, o qual desenvolvo através de linguagens diversas, como a performance, o tridimensional e principalmente a gravura em metal. O desenho na gravura em metal acontece desde a gravação da matriz, com a ferramenta da ponta seca, até a inserção de recortes de papéis seda, que são utilizados na limpeza e proteção das placas e que guardo ao longo dos anos, que acabam se tornando desenhos ou marcas nas obras atuais. A série de gravuras que compõe a exposição possui uma particularidade, no qual o papel que aqui recebe a obra foi anteriormente recortado e teve suas partes coladas entre si, proporcionando uma reorganização irregular, porém harmônica, aonde as linhas do encontro entre os papéis também influenciam na composição da imagem final. A inspiração para a construção das obras veio do convívio com a imagem do Pico do Jaraguá, visto pelo apartamento que vivo, localizado no centro de São Bernardo do Campo, a praticamente 49 quilômetros de distância do Pico do Jaraguá, que faz com que ele seja visto numa escala muito pequenininha, mas sempre presente ao observar o pôr do sol e as mudanças climáticas e atmosféricas que acompanham a construção da paisagem natural da cidade. Ao criar as obras, me conectei com a memória e as sensações vividas em relação ao Jaraguá. Os degradês simbolizam as nuances de luz nas transições entre manhãs, tardes e noites. E o desenho, feito de forma gestual, remete às formas, peso e sensações vividas a partir da observação dessa paisagem natural localizada no meio de São Paulo. Olá, aqui é o Alexandre Ignacio Alves. Sou artista visual e a pintura e o desenho são meus meios mais frequentes de expressão. Comecei minha trajetória oficialmente em agosto de 1993, ou seja, essa exposição será para mim meu 30º aniversário de carreira. Coloquei para mim mesmo o desafio de investigar os gêneros clássicos da pintura, a natureza morta, a paisagem e o retrato. Dediquei mais de uma década ao gênero da paisagem, tentando dar novas interpretações ao tema. A exposição Jaraguá, 1135 metros, tem um sabor especial para mim, pois vejo o pico da minha janela todos os dias, com os mais variados céus, amanhecendo, ensolarado, nublado, crepuscular, noturno. Já havia uma alusão ao Pico do Jaraguá nos desenhos que fiz para a exposição do acervo rotativo. Desenhos que se referenciavam a uma pintura do artista Piero della Francesca. Os trabalhos para essa nova exposição dialogam com a série Catedral de Rouen, pintada por Claude Monet, nas quais ele pretendia capturar a fachada da catedral em horas diferentes do dia e do ano e refletir sobre os resultados obtidos sob diferentes condições de iluminação.
Eu sou Gabriela Saccheto, sou artista visual e educadora formada pela ECA, na USP, com mestrado pela mesma escola. O trabalho que eu desenvolvo investiga, por meio das linguagens da pintura, da gravura, do desenho e do vídeo, as relações cotidianas estabelecidas com o ambiente, com as coisas e principalmente com a paisagem. Os trabalhos destacam algumas cenas que muitas vezes a gente deixa de perceber no nosso cotidiano nas cidades. E por isso, o olhar ativo e atento desempenha um papel muito importante na construção das obras. Os trabalhos são construídos primeiro por meio de rápidos esboços ou fotografias, que são realizadas nas minhas caminhadas pelo espaço urbano. Uma característica que geralmente chama bastante atenção no trabalho é o pequeno formato. E eu acho interessante, ao desenhar paisagens, às vezes algumas máquinas, pontes, viadutos, né? Eu tenho a impressão de que é como se, ao tornar esses objetos pequenos, eles se tornassem mais visíveis. Então, os trabalhos são, portanto, produzidos a partir do resto de materiais da construção civil e de outros objetos, e eles se apresentam como fragmentos de algo maior. Eu gosto de pintar nas madeiras porque eu sinto que elas reivindicam a presença dessas pinturas no espaço. Elas têm um volume, têm uma temperatura e um peso. E isso faz com que elas deem para a pintura um aspecto objetual. A primeira pintura que eu vou apresentar nessa exposição é a mais antiga, e ela mostra a vista da janela de um apartamento que morei na Vila Romana quando eu era ainda estudante. E a presença dessa montanha, né, do Pico do Jaraguá, era de uns poucos elementos da paisagem natural com o qual eu estabelecia uma relação diária. E quando eu olhava diariamente para essa paisagem, percebia que, dependendo da luminosidade e das condições atmosféricas, o Pico do Jaraguá parecia mais próximo, mais distante, às vezes mais nítido ou mais embaçado. E essas observações faziam parte do meu dia a dia. Então, para essas 3 pinturas mais novas, o deslocamento do corpo foi muito importante e me permitiu enquadrar o Pico do Jaraguá, encaixando entre os prédios ou colocando em relação com telhados das casas, as relações formais de tamanho, tudo isso a partir do deslocamento e do enquadramento na hora de desenhar. Meu nome é Mariana Serri, eu sou artista plástica e educadora. Os principais conteúdos e temas desenvolvidos pela minha pesquisa poética e visual têm sua origem na relação entre arte e ciência, cultura e natureza, cor e desenho, e na relação entre presença, profundidade e superfície. Bom, a pandemia foi uma ruptura em muitos aspectos. Durante esse período, eu tive a intenção, com o trabalho no ateliê, de abrir mais espaço entre o céu e a terra. Esse contexto me levou a pesquisar e pintar os lugares mais profundos do mundo, fazendo também uma relação com o Pico do Jaraguá, um dos pontos mais altos de São Paulo e que eu vejo diariamente da janela do meu ateliê. Pintar o que está ao meu redor, o que eu vejo e a minha localização sempre foi norteador da pesquisa e até mesmo da minha existência. As montanhas, inclusive, tanto geograficamente quanto simbolicamente, são um grande interesse para mim e aparecem nos meus trabalhos já há muitos anos. E desde que eu me mudei para esse ateliê em 2019, o Pico do Jaraguá passou a ser como um prumo para mim. Ele está lá todos os dias e ao mesmo tempo é sempre outro. Ele se transforma com o tempo, com a luz, com as cores da atmosfera. Ele se aproxima, se distancia, some na neblina e na poluição, mas está sempre lá, impávido, sólido, resistindo. É uma montanha referência mesmo. As pinturas que fazem parte da exposição trazem à tona essa relação com o Pico do Jaraguá como referência interna e externa. Uma referência à passagem dos dias, às transformações,
uma referência à permanência e à impermanência, escalas e direções, em analogias à minha prática, ao meu trabalho no ateliê e ao meu corpo. Me chamo Rafael Giannini, nasci e vivo em São Paulo. Sou artista visual de formação pela Belas Artes, atuo como técnico de gravura na FAAP e desde 2014 o Ateliê Piratininga é o lugar onde realizo minhas produções, além de aulas e oficinas. Minha produção se manifesta através do desenho, da monotipia e da gravura, em específico a gravura em metal, tendo como suporte chapas de cobre ou alumínio. Por vezes, a fotografia aparece como parte do processo de trabalho. Durante um tempo, essa produção teve como foco a paisagem, mas uma paisagem na qual eu pudesse ter sido atravessado por ela, e não somente eu ter passado por ali, como uma via de mão dupla, num sentido de que, muitas vezes, o caminho e a vista até determinado lugar era, de fato, mais significativo que o próprio destino. A vontade de gravar essas paisagens acontecia em breves caminhadas e, muitas delas, por viagens feitas de bicicleta ou mesmo treinos rotineiros, como subir o Pico do Jaraguá. O trabalho apresentado e realizado para essa exposição é a vista pela Anhanguera, caminho pelo qual eu me aproximava do pico para uma das subidas. Subir o pico e baixar o tempo se tornou de alguma forma obsessão, e com isso, a vontade de gravar imagens que inicialmente eram em pequeno formato. Outro fator que influenciava na escolha da paisagem era a dificuldade técnica em sua realização. Neste trabalho, a escolha por uma gravação direta com mordente sobre o metal e 3 chapas consideradas grandes formato para a gravura me parece equivalente à experiência de passar pela paisagem, de atravessá-la uma única vez. É aquela sensação que fica na memória. Podemos voltar tanto na paisagem quanto na matriz da gravura, mas ambas estarão diferentes, seja pela luz, pela sombra ou olhar mais ou menos atento. Contudo, essa imagem apresentada se torna uma terceira paisagem, que não é que foi vista, nem é que foi fotografada. Meu nome é Ulisses Boscolo, tenho 46 anos. Vivo e trabalho em São Paulo, praticamente nas coordenadas do Jaraguá, de onde posso vê-lo na zona norte da cidade, nas margens da Serra da Cantareira. Ministro aulas na Faculdade Santa Marcelina de Gravura e coordeno com outros artistas o Ateliê Piratininga. Participei de inúmeras exposições coletivas e individuais, e tenho me dedicado à gravura, à pintura, fotografia, colagens, acompanhada de instalações que envolvem livros de artista, ilustrações e desenhos em bico de pena. Moro em um sobrado onde mantenho um pequeno ateliê, com prensas e mesas dispostas a abrigar muitas matrizes de metal e madeira, além de uma série de objetos comprados antiquários. De certa maneira, escolhendo a gravura como uma espécie de ventania que sopra por inúmeros desdobramentos poéticos, realizo regularmente pinturas e pequenas coleções de imagens iluminadas com aquarela, que dizem respeito a este entorno na outra margem do rio. Se a cidade é dividida pelo Tietê e o Pinheiros, entender estes afluentes submersos e as variações de tempo e espaço na metrópole tornou-se quase que uma silenciosa obsessão. Aprendi que o corte em matéria dura é um desenho que pode me transportar para onde eu desejar, puxando lá no fundo as artérias da forma. Cor,
e tempo. Procure imagens brutas, especialmente na xilogravura e na gravura em metal, que podem ser impressas em papel ou tecido. Utilizo como matrizes madeiras encontradas na rua, pedaços de armários ou folheados, comprados por vezes em casas de demolição ou vistas em caçambas, assim como as placas de metal, antigas calhas de zinco e chumbo, abandonadas em terrenos baldios. Ambos os suportes apresentam as marcas do tempo e de uma violência material visível, tátil, pautada na mudança das estações. Ferrugens e oxidações, chuvas torrenciais no verão, calor e frio simultâneos. Tanto o entalhe quanto a ponta seca seguem a força do meu corpo para moldá-los em imagens cavadas ou chicoteadas por sulcos profundos, como barrancos íngremes e arranhões em paredes internas desgastadas e encardidas. Assim vou montando este quebra-cabeça entre matrizes e estampas, destinadas a repousar sobre as mãos, ou em caixas artesanais de compensados para abrigar uma coleção de figuras. Entre a gravura e a pintura surgem inúmeros desenhos que conservo como arcabouços desta imaginação. Por isso as camadas de cor. Pinturas ásperas, gordas e pequenas, como uma espécie de cubo onde o tempo pode morar temporariamente, feito uma janela, como encontramos em nossos olhos, talvez a janela da alma.